Com muita alegria, com muita satisfação, eu cumprimento vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz porque nós estamos mais uma vez juntos. Uma semana se passou e Deus nos permitiu nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse ambiente. Dessa forma, mas juntos vamos então unir nossas vozes, nossos clamores, orações e louvores e fazer uma festa, festejar o nome do nosso Senhor. Nós vamos festejar a vida que é sempre um presente que Ele tem nos dado. Para iniciar o nosso culto, eu quero convidar você a me acompanhar numa oração, porque nós fazemos tudo isso para Ele, para a honra dEle, do nosso Senhor Jesus. Então vamos orar. Ó Deus, nosso Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor essa riquíssima oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez. Depois de uma semana de tantas atividades, de tantos acontecimentos, e o Senhor esteve conosco durante todo o tempo, todos os dias, ó Deus. Nós podemos dar testemunho disso, que o Senhor tem guardado e sustentado as nossas vidas e tem agido em nosso favor. Muito obrigado, Deus. É claro que nós também tivemos alguns momentos de grandes desafios, mas mesmo nesses momentos nós pudemos perceber que o Senhor continuava ali nos ajudando, Deus, dando do seu poder sobre nós, da sua atuação em benefício de cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós juntos aqui podemos louvar ao Senhor e o Senhor tem nos acompanhado. O Senhor mesmo nos abençoa nesse tempo de culto. Então queremos agradecer de forma especial a presença e manifestação do Senhor no meio do povo de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje, enquanto nós estamos aqui preparando o culto, talvez você escute um ruído um pouco mais forte aí ao fundo, e é uma chuva que está caindo, uma boa chuva. Que Deus possa abençoar a terra com essa chuva e que você não fique incomodado, então, com talvez apareça esse ruído a mais. Seguindo o nosso culto, nosso momento de louvor a Deus, quero convidar você para uma leitura bíblica do Salmo 93, um salmo que expressa a realeza de Deus, que diz que o Senhor reina. E é assim mesmo que nós acreditamos. Deus continua reinando, Deus continua governando, Ele não está parado simplesmente assistindo a história se desenrolar, mas Ele é atuante. Na verdade, Ele é o principal agente nessa história toda do ser humano. Então vamos ler, e eu quero convidar você, como nós fizemos na semana passada, de forma um pouco mais interativa, que você possa se expressar também. Não fique aí quietinho no seu canto, só assistindo, mas participe ativamente do culto. O culto é feito por todos nós. E o convite que eu quero fazer para você é que você leia comigo. Vamos fazer uma leitura em conjunto do Salmo 93. Por isso eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lenta, para que nós possamos ler juntos o Salmo 93. Vai ser projetado na tela, então acompanhe comigo, você e você que estiver em família, acredito que vai ser ainda mais bonito a leitura em conjunto. Salmo 93 que diz: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Que salmo bonito, que destaca a grandeza, o poder, a majestade, o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Lendo esse texto, e ainda mais nesse contexto que nós estamos aqui nesse momento, com essa chuva tão forte, ela ainda ganha mais sentido. A chuva muitas vezes até nos assusta, o céu fica fechado. É claro, nós não moramos aqui num ambiente próximo da praia e alguém que esteja mais à beira-mar também poderia dar testemunho disso, como o mar, quando as águas estão revoltas, pode até causar susto e medo no ser humano, como o ser humano se sente pequenininho diante da força da natureza. Mas o Senhor é muito maior do que qualquer força que pode se expressar
aqui nessa terra, ou até mesmo fora dessa terra, até mesmo nos âmbitos espirituais, no céu, ou então até mesmo as forças das trevas. Deus é muito maior que isso, Ele continua reinando e governando. E é por isso que nós estamos felizes, alegres e podemos sentir tranquilos, podemos sentir confiança, porque Deus tem agido em nosso favor. E dessa forma, com essa certeza, alegria no coração, nós vamos então cantar a Ele canções de louvor a Deus. Acompanhe então essas canções e cante também da mesma forma que você refez aqui na leitura. Espero que você tenha lido comigo, com entusiasmo no coração. Também agora participe do louvor a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado
falei aqui de tantos motivos de alegria, principalmente por causa do Deus que se mostra sempre como um rei soberano, e isso alegra nossos corações, mas isso não impede também de termos momentos de aflições nessa vida. Eu falei sobre as águas, o mar revolto, ou então uma tempestade que se fecha. Isso pode ser usado também como uma metáfora, uma figura de linguagem a respeito das nossas vidas. Muitas vezes a gente está passando por esses momentos em que o céu está nublado, está cinzento, e até mesmo nós não temos muitas alegrias, muitas satisfações na vida, porque temos que enfrentar os momentos difíceis. E olha só, não sei se você acabou de ouvir um trovão que aconteceu, nos lembrando dessas tormentas da vida. E nesse momento, como nós costumamos fazer de vez em quando também, eu queria incentivar você a compartilhar seus motivos de aflições, aquelas preocupações que você tem. Como nós fizemos também na semana passada, estou copiando aqui para esse momento, para essa semana. Vamos compartilhar. Semana passada nós compartilhamos momentos ou motivos de gratidão a Deus, de louvor a Deus. E hoje eu queria que você compartilhasse motivos de intercessão, motivos de preocupação. Pessoas que talvez estejam aí na sua cabeça, na sua memória, que você esteja preocupado com ela, ou alguma situação que você mesmo esteja vivendo, que seja de saúde, de questão financeira, de questão de relacionamento, questão espiritual, qualquer outro motivo. Eu gostaria que você pudesse compartilhar. Nós estamos em ambiente de família, é o povo de Deus reunido, e o povo de Deus vai orar e interceder uns pelos outros. Faça isso, compartilhe ou no grupo da igreja, ou então no chat da transmissão no YouTube, ou se você estiver dividindo aí esse momento com mais alguém da sua família, pode inclusive compartilhar com essa pessoa. Enquanto você compartilha, eu já vou orar, eu vou clamar a Deus por esses pedidos que vão surgindo, e depois da minha oração a gente vai seguir com um cântico que também expressa esse cuidado de Deus, a nossa confiança que nós temos no cuidado dele. Vamos orar então, enquanto você também pode colocar aí os seus pedidos. Deus, o Senhor sabe que nossa vida, ela é constituída de tantos momentos bons e agradáveis em que fica claro esse cuidado do Senhor, trazendo benefícios para as nossas vidas. E o principal benefício, ou o principal presente que nós ganhamos é a salvação, que veio através do sacrifício de Jesus. Aquele que sofreu, aquele que era inocente, mas se doou e passou por tantas aflições para que nós pudéssemos ser livres da morte e ganhássemos a vida eterna. Mas, ó Deus, até que tudo isso seja efetivado plenamente, nós estamos vivendo nesse mundo, e esse mundo é um mundo de aflições. O Senhor sabe disso porque Jesus Cristo também viveu algumas dessas nossas aflições que nós vivemos. Essas aflições que nós estamos compartilhando nesse momento nos nossos grupos ou entre os nossos parentes, nossos queridos. Ó Deus, que o Senhor possa receber nesse momento todos esses pedidos, até mesmo aqueles pedidos que não foram expressos, não foram colocados aqui nos nossos grupos, não foram compartilhados, estão guardados ainda no coração de alguém, mas de alguém que nesse momento sofre, está preocupado. Deus, cuide de cada um desses pedidos, cuide de cada uma dessas pessoas envolvidas nessas histórias difíceis, nessas tragédias da vida, nesses momentos de desgraça que vem em confronto com a nossa vida, ó Deus. Nos abençoe nesses dias de tempestade, nesses tempos ou nesses dias em que o céu se fecha e a chuva traz inclusive medo e insegurança para as nossas vidas. Ó Pai, toma conta do seu povo. Estenda suas mãos para abençoar e guardar o seu povo, ó Deus. Receba cada um desses pedidos e cuide, demonstre esse seu amor de tantas formas diferentes como o Senhor pode fazer. Inclusive através das nossas vidas mesmo, ó Deus. Que o Senhor possa usar nossas vidas para ir em direção, oferecendo socorro às pessoas que estão sofrendo. Em nome de Jesus, eu clamo, eu suplico nesse momento. Amém. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim,
Agora nós seguimos com o momento da mensagem e eu quero convidar você a preparar sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos de 1 até 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 até 7. Para quem quiser, pode acompanhar o texto projetado aqui na tela também. Nesses próximos domingos, apenas avisando vocês, nesses próximos domingos eu pretendo trazer aqui alguns sermões baseados em algumas perguntas que eu recebi. Eu pedi para que os irmãos pudessem se manifestar, colocando algumas perguntas. Se você estivesse diante do próprio Jesus, face a face, cara a cara ali, tivesse condições de fazer uma pergunta para ele, que pergunta talvez você faria? É claro, eu não tenho a pretensão de conseguir responder todas elas, mas tem muita coisa que a própria Bíblia pode nos trazer instruções dessas perguntas que são feitas ou que foram feitas. Então, nesses próximos domingos, eu pretendo fazer essa pequena série. Estou chamando de pequena porque nos últimos 2 anos nós fizemos séries mais longas que nos acompanharam durante todo o ano. Essas aqui vão ser, ou essa pelo menos, vai ser uma série mais curta, talvez de umas 4, 5 mensagens seguidas, pegando então como base essas questões que foram levantadas. E uma das perguntas que chegou foi a seguinte: por que existem tantas doenças graves em pessoas que nós consideramos que não merecem passar por aflições, por dificuldades como a gente acaba percebendo? Eu estou mudando um pouquinho aqui, colocando as minhas palavras também, mas a chave da questão é essa: por que será que algumas pessoas sofrem, mesmo sendo ou aparentemente não merecendo esse sofrimento? E alguma coisa muito parecida com isso, eu vivi essa semana mesmo, queria trazer como testemunho para vocês. Essa semana eu fui trabalhar no Hospital de Sumaré, como costumo fazer no meu trabalho lá da capelania, e lá eu pude ter contato com alguns colegas e perceber como o clima estava bastante triste, pesado, porque era dia de demissão. Foi um dia de demissão. Na verdade, no dia anterior também já tinha acontecido, no dia que eu estava lá, aconteceria de novo, e para os próximos dias, para os dias que se seguiram, com previsão até de acontecer ainda para os dias futuros, também seriam anunciados alguns cortes, inclusive algumas demissões. Isso porque o governo estadual anunciou um corte de verbas, um corte nos investimentos. Na verdade, não era nem investimento, do orçamento que o hospital tinha do ano passado. O orçamento estava sendo reduzido, então não tinha como o hospital continuar com todos os serviços, com toda a estrutura que existia até hoje, e a decisão drástica que precisou ser tomada foi essa. Alguns setores lá estão sendo fechados, como o setor da enfermaria pediátrica, ou seja, a pediatria do hospital, não a questão da UTI pediátrica, mas a enfermaria estava sendo fechada, o setor de oftalmologia também sendo fechado, e outros serviços ali dentro vão precisar parar os seus serviços. O que causou muita tristeza e, de certa forma, até indignação também, porque nós sabemos que os governantes sempre se apresentam com as suas propostas e, dentre elas, eles dão bastante ênfase na questão da segurança, na questão da educação e na questão da saúde. São 3 pilares que os governantes, nas suas propostas, costumam ali enfatizar, dizendo: não, esses setores vão ter prioridade, vão receber toda a atenção, vão receber investimentos. Mas no meio do percurso, a gente acaba sendo surpreendidos com notícias como essa. Eu sei, a gente procura ser compreensivo com questões que acabam chegando, que não estavam previstas, como a própria pandemia. Mas nós sabemos, irmãos, nós temos consciência disso, de que com uma boa gestão ou foco nos locais certos, essas situações elas são contornáveis, elas são possíveis de serem vencidas, e a população receber a atenção que precisa, principalmente nessas 3 áreas que são prioritárias. Nós sabemos que o governo muitas vezes investe em outras áreas que não são tão importantes, mas que trazem alguns benefícios particulares, principalmente para figuras específicas e setores que afetam toda a população, muitas vezes são prejudicadas dessa forma. Essa história é só para ilustrar, então,
como acontece mesmo dessa forma, como algumas injustiças vêm à tona, como pessoas são prejudicadas e passam por tantas dificuldades, mesmo não merecendo. E folheando a Bíblia, conhecendo algumas histórias bíblicas, eu me lembrei dessa aqui, que faz alguns pontos de contato muito fortes com essa realidade que eu quero trazer para vocês. E a gente vai então aproveitar essas instruções da palavra de Deus para pensar sobre esse tema. Vamos então ao texto bíblico, João capítulo 9, versículos de 1 a 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Mais uma vez eu quero convidar você para me acompanhar numa breve palavra de oração e a gente vai pedir para que Deus nos abençoe e nos instrua aqui nesse momento de reflexão a partir da sua palavra. Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor e queremos e precisamos ser alimentados a partir dela. O Senhor sabe das angústias dos nossos corações, das questões que são levantadas diante de cenários tão caóticos que nós percebemos nesse mundo. Pessoas que são acometidas por enfermidades, pessoas que nós julgamos serem pessoas boas, exemplares, ou até mesmo aquelas que são tão pequenas, com tão pouca idade, mas já estão sofrendo também com doenças. E outras situações, como a que eu relatei a respeito do corte de verbas e tantas consequências danosas à população de um hospital, de uma cidade, de uma região, ó Deus. O Senhor sabe que tudo isso vem à tona, vem nos nossos pensamentos e traz inquietações aos nossos corações. E pedimos então que nesse momento, a partir da palavra do Senhor, o Senhor possa trazer instruções que acalmem ou que deem direção para as nossas decisões, para as nossas atitudes. Nos deem direções para que a gente consiga interpretar de forma um pouco mais clara a respeito da ação do Senhor na história do ser humano. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Para falar um pouquinho a respeito do contexto dessa história que nós estamos lendo, e é importante saber o que estava acontecendo antes, para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu exatamente nessa cena. Jesus tinha acabado de sair do templo, o templo de Jerusalém, depois de ter tido ali uma intensa discussão com os fariseus. E a discussão girava em torno de quem era o próprio Jesus. Eles estavam questionando o próprio Senhor, porque Jesus estava se apresentando como o Cristo, o Messias prometido. E os fariseus não estavam entendendo o que era isso, porque a imagem que eles tinham do Messias prometido era alguém que viria como um líder, um grande governador ou um estrategista de guerra, que traria liberdade para o povo judeu. E Jesus não se apresentou como uma figura dessa, mas chegou como alguém falando a respeito de paz, de amor, de conciliação entre Deus e o homem, e falando então das boas novas do Evangelho. Os judeus, mais especificamente aqui os fariseus, não estavam conformados com essa proposta de Jesus, e estavam então questionando. Inclusive tinham pegado em pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus tinha acabado de dizer que ele e o Pai eram um só. Ou seja, ele estava dizendo que ele também era Deus. E isso, para os fariseus, foi interpretado como uma blasfêmia. Então, eles queriam matar Jesus. Jesus saiu do templo e, nessa saída, encontrou ali esse homem, um cego de nascença.
Voltando ao texto, então, que diz, e ao passar, ou seja, essa passagem da saída em direção à cidade, da saída do templo para a cidade, Jesus viu um cego de nascença. E esse cego não estava ali somente nesse dia, era alguém que era acostumado a ser visto ali, porque os cegos, como outros deficientes, principalmente deficientes físicos, nessa época de Jesus e também anos anteriores, não tinham outras alternativas a não ser sobreviver pedindo esmolas, porque não era dada a essas pessoas nenhuma oportunidade de trabalho, de se desenvolver. Então, enquanto a família podia sustentar, estava ali, então, sob os cuidados dos pais. Mas chegava uma época também que ele precisava levantar seus próprios recursos e o que sobrava, a única alternativa para pessoas como essa era pedir esmolas. Estava ali, então, esse rapaz. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Vocês perceberam então aqui que nessa cena Jesus dá mais atenção ao cego, às necessidades desse homem, do que aos seus perseguidores que estavam com pedras nas mãos. Jesus se preocupou mais com a necessidade daquele homem do que com as suas próprias aflições. Então, antes de olhar para si mesmo, para a sua própria aflição, Jesus olha para as aflições dos outros, para as aflições desse mundo. Os discípulos também veem esse cego, também conseguem perceber essa situação desse homem. Mas a preocupação dos discípulos é outra. Eles entenderam que era uma ótima oportunidade para eles tirarem uma dúvida teológica com Jesus. O pensamento legalista que acompanhava esse povo. Quem será que pecou? Questões ligadas a causa e efeito. Os abençoados e os amaldiçoados por Deus, dependendo da atitude da pessoa. Quem pecou? Porque para eles funcionava dessa forma. Se a pessoa estava passando algum momento difícil ou tinha alguma enfermidade, é porque Deus havia castigado, ou estava corrigindo essa pessoa. Mas ali estava diante deles um homem cego de nascença. Então, a confusão, então a falta de entendimento. Quem será que tinha pecado para que esse homem fosse cego? Seria possível, então, que seus pais tivessem pecado e a consequência desse pecado poderia ter atingido uma criança dentro do útero? Ou será, então, outra possibilidade, será que esse homem nasceu cego, já pagando por algum pecado, já sendo corrigido por algum pecado que ele teria cometido ou viria a cometer no futuro? Quem pecou? Esse pensamento pode ser confirmado, por exemplo, na história de Jó. Olha, Jó, você só deve, os amigos dele, de Jó, vieram com essa proposta, essa interpretação. Jó, você deve estar sofrendo porque você pecou. Conversa aí com Deus, se acerta com Deus. Certamente você deve ter entristecido, enfurecido Deus para estar recebendo isso que você está recebendo. E olha como o pensamento legalista como esse torna as pessoas insensíveis. Para de olhar o sofrimento da pessoa e quer tentar justificar o porquê aquela pessoa está sofrendo. E se tiver justificativa, você não precisa se preocupar com o sofrimento dela. Se ficasse constatado que foram os pais que pecaram, todo mundo poderia continuar a sua jornada e falar, tá, então tá certo, só está sofrendo uma consequência. Ou então, se o próprio cego, se ficasse constatado que ele havia pecado e por isso ele estava sofrendo uma consequência dos seus pecados, também, vida que segue, vamos embora porque ele está pagando pelos seus pecados. Mas Jesus vem com uma outra proposta, a proposta da graça. E antes de falar um pouco mais a respeito da proposta da graça, eu não queria ressaltar aqui que a gente não está excluindo a questão do sofrimento que vem como consequência da queda do ser humano. Sim, nem também nós não estamos aqui excluindo o sofrimento que vem por causa de pecados que o homem comete. A gente sabe disso. Todo pecado sempre produz morte, produz sofrimento em nós, produz sofrimento nas outras pessoas, produz sofrimento inclusive na própria criação.
Então, todos os sofrimentos são consequência de pecado, sim. Ou do pecado original, lá chamado também queda, pecado que Adão e Eva cometeram, os nossos pais, os representantes da humanidade. E a partir então da queda, o homem conheceu o sofrimento e a terra, a criação conheceu o sofrimento. Todos nós sofremos então por causa desse pecado. Mas também sofremos por causa de pecados particulares, pecados coletivos, ou até mesmo por causa de pecados de outras pessoas. As consequências desses pecados também podem nos atingir. Só que aqui a questão é outra. É alguém que está sofrendo por causa de um problema, uma deficiência física, mas não está evidente que ninguém pecou. E Jesus então veio com uma outra proposta. Não foi nem ele, nem foram seus pais. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. As obras de Deus, então, não cessaram no sexto dia da criação. A gente vê o relato da criação, Deus criando tudo que existe na terra e nos céus em 6 dias, e diz a Bíblia que no 7º dia ele descansou. E algumas pessoas pegam esse trecho da Bíblia, falando que Deus descansou, e entendem que Deus se afastou da criação e deixou ela funcionando por conta própria. E até tentam explicar a queda por causa disso. Então já que Deus não governa mais o mundo, Deus deixou o homem à deriva das suas próprias decisões, e como o homem pecou, então agora só resta para ele lidar com as consequências dos seus pecados. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Nas páginas seguintes, a gente vê, na verdade, não precisa nem virar tantas páginas, em algumas palavras, logo em seguida, a gente vê Deus se manifestando em favor do homem, Deus buscando o homem e promovendo para ele as suas obras, trabalhando em favor dele, para que ele fosse novamente abençoado pelas mãos do Criador. Jesus falou a respeito disso, do seu trabalho que nunca parava. Em João, no próprio Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16, ele disse: então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por isso, Jesus explicou dessa forma. Isso aconteceu na vida desse homem específico para que se manifestasse na vida dele a obra de Deus, o trabalho de Deus. Mas vejam que essa obra, ou essas obras, devem ser feitas num clima de urgência, seguindo pelo versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então essa expressão enquanto é dia delimita uma porção de tempo em que todo tipo de obra vai acontecer. E Jesus convoca os seus discípulos para se juntar a ele nesse trabalho. Perceberam que ele usou o verbo aqui no plural? Nós precisamos realizar a obra daquele que enviou. Não disse simplesmente eu vou realizar, mas vamos juntos realizar a obra daquele que me enviou. Vocês têm parte nisso também. Vocês precisam se envolver nesse trabalho. O Mestre está ensinando aos seus discípulos um novo entendimento a respeito de Deus. Quem é Deus? Como Ele age? E Ele não age simplesmente tendo em vista aquilo que o homem merece ou não merece, mas age em favor dele, oferecendo para ele até mesmo aquilo que ele não merece. Age como? Age de muitas formas diferentes. Até mesmo de forma sobrenatural quando ele quer. Só que o que a gente percebe é que uma das formas mais recorrentes de Deus agir é através dos homens. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Ou seja, nós temos também parte nisso.
Nós que somos os seus discípulos, estamos sendo convocados a participar das obras de Deus, do trabalho de Deus que Ele vem desenvolvendo nesse mundo. Quanto tempo vai durar esse dia? Já que é um tempo limitado, como a gente tem percebido. E a resposta é: enquanto houver luz. Só é dia quando o sol está brilhando. E o conceito a gente pode transferir para esse texto também. Enquanto houver luz. E Jesus diz o seguinte no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Jesus estiver agindo, é dia. Ele que é a própria luz do mundo. E a gente sabe que, apesar de Jesus Cristo ter subido aos céus com seu corpo glorificado, Ele disse: não deixarei vocês sozinhos, estarei com vocês. Então Ele está no mundo, a luz dele continua brilhando e continua brilhando através das nossas vidas. E Jesus parte então para aquela ação que nos surpreende. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sobre essa forma curiosa, usada por Jesus para realizar esse milagre, ou seja, misturar uma saliva com terra, passar nos olhos do cego, pedir para que ele fosse se lavar lá no tanque de Siloé. Não sei se você está com muitas expectativas de entender, mas eu não consigo explicar com tantos detalhes. Na verdade, é muito difícil explicar com muitos detalhes esse texto. O que a gente consegue dizer e o que nós conseguimos aprender a partir desse texto é que Deus pode usar de meios muito criativos e até mesmo inesperados enquanto Ele estiver agindo em nosso favor. Então, pelo menos um ponto que nós podemos considerar, é que Jesus estava trabalhando, fazendo uma obra, ao misturar a saliva com a terra. E essa atitude era um confronto com a concepção, ele estava confrontando essa concepção de trabalho e descanso que os fariseus tinham. Eu estou trabalhando, eu estou realizando a obra. Então a cura do cego acaba fazendo com que Jesus confrontasse o sistema religioso da sua época e mostrasse para todo mundo que Deus age em favor dos homens. Deus está trabalhando nesse momento. Você se lembra dos pedidos que nós levantamos? Que nós nos lembramos, compartilhando ou não compartilhando? Você tem questões ou pessoas ou assuntos que têm preocupado o seu coração? Lembre-se, Deus está trabalhando. Deus sabe dessas causas. Deus não se esqueceu de nós. A consequência dessa história, desse trabalho de Deus em favor desse homem, foi a cura do cego, mas não somente a cura dos seus olhos físicos, mas a cura da cegueira espiritual. O cego acabou se tornando um discípulo de Jesus. Ali nasceu mais um discípulo. Os seus olhos espirituais foram abertos e ele pôde ver a luz do mundo. No texto do Evangelho de João, diz o seguinte: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 35 em diante: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele está mais uma vez acusando aqui os fariseus, que se entendiam como pessoas muito sábias, muito entendidas a respeito da lei de Deus. Mas Jesus estava deixando claro que esses homens, na verdade, estavam cegos.
E o homem, como este cego de nascença, tinha acabado de ganhar visão, não somente a física, mas visão espiritual. Eu vim para dar visão a esses que estão cegos. Pensando em pontos para que a gente possa refletir e aplicar esse ensinamento nas nossas vidas, então a gente pode perceber, irmãos, que a questão maior desse texto, a questão maior envolvida na história não é a respeito de um problema físico, a cegueira dos olhos, e sim um problema espiritual. E como discípulos, como nós também discípulos de Jesus, precisamos buscar entendimento desses fatos, das questões da vida, principalmente quando nós falamos dos dramas, das dificuldades, dos sofrimentos. Precisamos entender essas questões a partir da ótica do reino de Deus. E perguntar o que Deus tem feito por meio de histórias difíceis, que envolvem sofrimentos. E também perguntar o que eu estou fazendo, ou como é que eu estou inserido nesse contexto e nessa história. O que cabe a mim participar? O que devo eu fazer e agir em favor dessas pessoas que estão sofrendo? Quais são as minhas responsabilidades? Sabendo que nós somos luz do mundo, como Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Sabendo que nós somos luz do mundo, como é que Deus quer usar a minha vida para dissipar trevas? Então nós somos também instrumentos nas mãos de Deus, para que a obra de Deus seja realizada. Ainda que o sofrimento físico não termine, Deus pode usar nossas vidas para colocar fim no sofrimento eterno de algumas pessoas. E esse é o ponto principal. Deus resolve problemas dessa terra, problemas que são momentâneos. Nem todos são resolvidos daquela forma que nós gostaríamos ou esperávamos, nós imaginamos que seria a melhor forma de ser resolvida. Mas é claro, Deus tem trabalhado em questões difíceis também. Agora, o foco do trabalho de Deus, do agir de Deus, está relacionado a coisas que nossos olhos não veem nesse mundo, retomando aqui aquilo que a gente viu no sermão passado. Olhos naquilo que nós não podemos ver, que não fazem parte dessa terra aqui. Nós podemos e devemos nos envolver com essas histórias. Nós cantamos, não cantamos? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Talvez você, como eu, se sinta impotente diante de alguns problemas tão grandes como aquele caso do Hospital Estadual de Sumaré, que está relacionado com decisões na esfera do governo estadual. Mas mesmo que a gente não consiga agir em problemas tão complexos como esse, nós somos chamados por Deus, como discípulos de Jesus, para nos envolvermos com histórias de pessoas, mesmo que seja apenas uma delas. E eu queria deixar essa reflexão para você. Quem será que é essa uma, duas pessoas que está próximo de você, que Deus tem levantado você, levantado sua vida para atingir em favor, para trabalhar em favor dessa pessoa que está sofrendo? Deus está te convocando para o trabalho para abençoar quem? Ore a Deus, peça para que Ele traga à sua memória nesse momento um nome, 2 nomes, algumas pessoas que você tem contato, que você conhece, sabe da história e sabe das dificuldades e que você tem capacidade de agir em favor dela. Que Deus possa usar nossas vidas, que possamos trabalhar
em sintonia com o nosso Mestre, para a expansão do reino dele. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns recados rápidos agora no término do nosso culto. Terça-feira agora nós vamos retornar com os estudos bíblicos e como nós fazemos, vai ser no formato online, o encontro é às 20h30, usando o aplicativo Meet, e nós vamos retomar esse tema do sermão, esse texto bíblico, e discutir algumas ideias um pouco mais práticas aplicadas na nossa vida. Na quinta-feira nós teremos também encontro, aí é o encontro de oração, também às 20h30 pelo aplicativo. O link para a gente poder se encontrar é sempre divulgado no nosso grupo. Você que está visitando a nossa igreja, se quiser participar conosco, é sempre muito bem-vindo também. Aí eu pediria para você entrar em contato através do nosso Facebook ou através mesmo aqui do chat do YouTube. E nós vamos então passar para você também o link do nosso grupo, onde a gente faz essas reuniões
e você vai ser muito bem-vindo para poder participar conosco. Essa semana nós teremos reunião do conselho também. O conselho se reúne na quarta-feira. Portanto, se algum irmão tem algum assunto para apresentar para o conselho, faça isso até terça-feira à noite, no máximo quarta-feira na hora do almoço, ou para mim ou para algum dos presbíteros. E aí a gente pode tratar nessa reunião da quarta-feira à noite. Aniversariantes da semana eu tenho registrado aqui que foi aniversário da Josiane, quinta-feira, dia 7. Então nós registramos aqui, desejamos felicidades, que Deus possa abençoar a vida da Josiane, possa abençoar a sua casa também, Antonella, o Daniel, todos possam ter um ano muito agradável na presença de Deus. Era isso que eu tinha que passar para os irmãos e eu quero convidar então para que você me acompanhe na oração final e eu vou rogar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Pai, mais uma vez somos gratos ao Senhor porque passamos esse momento juntos na companhia do Senhor, e é essa companhia que traz alegria e paz aos nossos corações, mas também na companhia uns dos outros, que também é muito agradável para todos nós, porque nós também dividimos nossas cargas, nossos fardos, como o Senhor nos ensinou. Possamos ser assim instrumentos nas mãos de Deus, nosso Pai, para a bênção e para o benefício dos nossos irmãos queridos, ou mesmo para aqueles que nós não estamos tão próximos ainda, mas se assim o Senhor quiser usar nossas vidas para abençoar as demais pessoas, ó Deus, principalmente para levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a mensagem de amor e salvação, usa nossas vidas, ó Deus. Estamos aqui nos oferecendo como instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. Faça assim, ó Deus, com cada um de nós. E ainda que nós não possamos entender, não consigamos entender tudo o que acontece nesse mundo complexo, tudo, ó Deus, que está envolvido com o sofrimento de gente, muitas vezes daquelas pessoas que nós menos imaginaríamos que sofreria nessa vida. Pessoas que nós até consideramos inocentes naquelas questões. Que ainda assim, ó Deus, o Senhor possa mostrar o seu favor em benefício dessas pessoas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, eu rogo a Deus para que a graça do Senhor Jesus Cristo, que também o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam conosco para todo sempre. Amém. Boa semana. Deus os abençoe.